Eu tenho a sexta série de formação, né? Infelizmente, eu tenho essa decepção comigo mesmo em não ter tido esse entendimento antes de que era necessário estudar. Eu acho que é uma decepção que acontece com todos os atletas que param. E hoje, quando eu criei isso, eu criei também outras janelas, outras vertentes para a criança entender que ela não pode parar de estudar, que se ela der certo, ela vai necessitar dos estudos para que ela consiga guardar de forma administrativa o que ela conquistou. Hoje o dado é 99% dos atletas que dão certo, eu não estou falando que não deram, 99% dos atletas que dão certo eles quebram após encerrar a carreira. Aí você vê ídolos de clubes brasileiros jogando final de semana para ganhar R$100 mil. É um absurdo. Então, a ideia do aplicativo foi inicial com o Scout, desse tipo de avaliação, que aí você consegue mostrar para a criança, ó, você não passou porque os garotos da sua idade, dessas características, estão nível 6, 7, 8. Então, você não está falando para a criança que ela não vai ser uma atleta. Você está mostrando para ela que ela tem um caminho a ser seguido. E aí a gente foi construindo outras variáveis de serviço, como a questão educacional. Então, mostrando para as crianças que, ó, se você chegar nos seus 20 e você não der certo, você pode estudar e você pode ser um médico e trabalhar no esporte, você pode ser um advogado e trabalhar no esporte. Se você der certo, continue estudando, você vai precisar dos estudos lá na frente, para administrar aquilo que você ganhou. Então, assim, ele tem um âmbito social mesmo, além do esportivo, para que se mude essa mentalidade do sistema de crianças que querem ser atletas. Isso é bem legal, Beto, porque a gente estava conversando antes da entrevista, isso é coisa que não vai pro ar, né? A gente estava batendo esse papo antes da entrevista, é muito legal, né, cara? De saber que você tem essa veia social bem forte. Eu experimentei de perto essa questão da molecada que estuda e joga futebol, né? Eu acho que o Claudinho já sabe, mas o Casimiro, que joga no Real Madrid, estudou comigo, Lucas Moura estudou comigo na escola. A escola onde eu estudava, ela apadrinhou os moleques do CT do São Paulo aqui de Cotia. Não sei se você conhece aqui o Legal. CT de Cotia. Então a escola onde Conheço. eu estudava apadrinhou esses moleques. Então era bem legal, porque assim, a molecada estudava na escola, né? E eu já vi nego ser cortado de campeonato porque não foi bem na escola, sabe? Ficou de recuperação. Bom. O técnico ia lá, era o Bebeto na época. O Bebeto Uhum. ia lá na época e ia na reunião de pais, cara. Em vez dos pais da molecada irem na reunião, o Bebeto ia na reunião de todos os moleques para saber Legal. como que estava o andamento de todos os moleques. Então, São Perfeito. Muito Paulo, bom. eu não sei como que é o tratamento da base dos outros clubes em relação ao estudo. Mas eu sei que o São Paulo bate muito forte, e isso eu tiro o chapéu muito forte pro São Paulo de fazer esse trabalho com os moleques. E você vê que hoje, assim, é uma coisa que até é engraçada. A molecada que ia bem, o Lucas, que era, para mim era o Marcelinho na época, né? Não era Lucas Moura. Eu chamava Uhum. ele de Uhum. Marcelinho. E o Casimiro era dois moleques que desenrolava, conseguia fazer conseguia estudar, tinha alguma dificuldade, alguma coisa ou outra, mas sempre estava ali, batalhava para estudar e fazer o negócio deles. E os caras nunca perderam um jogo por causa de escola, né? Então, e hoje eles estão onde estão, né? O Casimiro tem tudo que eu vejo de entrevista do Casimiro, de alguma coisa do Casimiro, ele fala que ele guardou uma grana, que investe, que não sei o quê. O Lucas a mesma coisa. Então é bem legal você trazer essa visão que o cara não precisa largar os estudos para continuar no esporte, né? Uma coisa não precisa ser necessariamente uma vertente disputando uma com a outra. Você consegue levar os dois em paralelo. A gente tem o exemplo do Claudinho que acabou de falar, ele veio dos Estados Unidos, ele jogou fora, tinha que estudar para conseguir jogar, né? É óbvio, né, que alguns lugares, o Claudinho pode falar melhor do que eu, mas alguns lugares o cara até ganha um bônus ali, uma ajudinha, né? Quando o cara é ultra estrela, o cara ganha uma ajudinha ali na escola, né? Mas, Arnaldinho, Mas eu vou te falar assim, ó, pessoalmente, que lá nos Estados Unidos, para você ser uma ultra estrela, que o treinador não precisa se preocupar com você na sala de aula. E uma coisa que o Beto quer trazer para o esporte brasileiro, eu acho que é essa mentalidade de que você também agora acabou de falar, é ser uma pessoa completa. Porque a minha avó já falava, sua vida na rua tá ruim, é porque tem uma gaveta de meia sua que tá bagunçada. Não tem como você ser um atleta de elite perdurando durante muito tempo e você não conseguir controlar os outros aspectos da sua vida. Claro que eu vou usar um Muito bom. exemplo agora que o cara ele é famoso por isso. O Cristiano Ronaldo. O cara tem a dieta regradíssima, treina que nem um louco e o cara ele não tá no topo 1 ano. O cara tá no topo fazem 10 anos.
Se ele não é o primeiro, ele é o segundo, se ele não é o segundo, ele é o terceiro. Fazem 10 anos que ele está sempre no topo. Por quê? Porque ele conseguiu colocar no mais alto nível todos os aspectos da vida dele. E esse aplicativo do Beto pode ter certeza que vai trabalhar em si todos os atletas aqui de base. Inclusive o Beto já tem até parceria com uma base com esse aplicativo, não tem, Beto? Nós atendemos o Flamengo, né? As escolas do Flamengo no Brasil todo, são 230 escolas. Paris Saint-Germain, todas as escolas do Paris Saint-Germain no Brasil. Juventus da Itália, agora estamos lançando com a Juventus. Secretarias de Esportes, entre outros. Hoje a gente, as maiores bandeiras esportivas em termos de futebol já estão conosco. E agora a gente está entrando em 40 modalidades, que são as outras modalidades que a gente está lançando agora. Cara, é exatamente isso, velho. É exatamente isso. É sobre isso, tá ligado? É levar o esporte, e essa é a ideia. Eu acho que a gente já falou no primeiro podcast, mas é a ideia. A ideia da gente fazer esse projeto, fazer esse negócio dar certo, é pra gente conseguir mudar um pouco a cabeça da galera que acha que quem vive de esporte é todo mundo milionário, que é todo mundo bem de vida, que o cara vai sair do clube, vai parar de jogar e vai viver com o dinheiro que ele fez no esporte lá pra sempre. É tirar um pouco dessa carga do cara chegar e ter que achar que se ele entrar no clube lá, ele vai tão bem, não precisa estudar, não precisa fazer mais nada, vou ganhar uma bica por mês e não preciso de mais nada na vida. Não, cara, é muito importante Sim, você ter isso. Orlando, eu acho que é uma bandeira a ser carregada. Eu dou parabéns para vocês que estão tendo essa visão, tão jovens. Eu acho que não é um problema só do futebol brasileiro, do esporte em geral, mas é um problema nacional em termos de ideia de governo, que a gente não pode ter educação física nas escolas que não conta como uma matéria, que não conta como nota. Então, assim, já no sistema escolar, você ter educação física e não ter ela como nota acadêmica, isso já mostra o quão distante a gente está de entender que o esporte ele pode colaborar muito com as crianças no âmbito geral. Pode falar que a educação física hoje é um pão e circo das escolas, né? Põe a molecada para chutar a bola lá para acalmar a molecada. Porque eu lembro na época da escola, quando eu ia para educação física, se o professor não soltasse uma bola de futebol lá, a molecada endoidava. Imagina quando era vôlei, quando era handball. Eu jogava tudo que era esporte. Eu joguei basquete, com muito orgulho, jogando aí basquete a vida inteira. Handball, joguei bastante também, handball. E eu gostava de jogar todos os esportes. E eu ficava louco quando a molecada falava, não, se não for futebol, nós não vamos jogar. Aí ficava um monte de marmanjo lá sentado na arquibancada, de bracinho cruzado, porque não queria jogar, queria fazer, ou jogava e ficava fazendo corpo mole. Ficava fazendo corpo mole, não queria fazer a atividade. E, mano, e o professor vai fazer o quê? Vai dar nota por performance? Não tem como. Não, é absurdo, e aí é uma coisa que entristece. A gente está tentando, de alguma forma, colaborar da nossa maneira. Obviamente, tem que ter uma estrutura que o mundo fez. Visualizando isso, eu costumo dizer, o dia que o Brasil entender a importância do esporte agregado à educação, nós vamos ter uma melhora grande. Obviamente, não vai resolver o problema do país, mas nós vamos ter uma melhora grande na educação do país. Você pega uma criança hoje de 10, 12 anos e liga o PlayStation para ela, coloca a bandeira de qualquer que seja o país, sem ter o nome da bandeira, ele vai te nomear a bandeira, mesmo sem saber o nome que está escrito ali. Se você pegar uma criança e falar assim, por que o Corinthians, o Palmeiras não joga a Champions League, ele vai falar, Corinthians e Palmeiras estão na América do Sul, a Champions League é na Europa, isso é geografia. Você pega um garoto, qual o maior ídolo do seu clube, se ele for São Paulino, ele vai falar que é o Raí, o Zete, isso é história. Como funciona o mata-mata do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ele vai te falar pontos corridos, 2 pontos, 3 pontos, isso é matemática. Então, assim, você consegue engajar a criança através do esporte. E o dia que o Brasil entender isso, a gente vai ganhar, a gente vai ter um grande avanço. Eu nunca tinha pensado desse jeito, Betão. Nunca, mas nunca. Desse jeito que você trouxe, a única visão que eu tinha de o esporte agregar na educação era nessa questão de cidadania mesmo. De cidadania e de pessoa, porque o esporte, ele agrega, certo? Agrega de todos os sentidos. Ele é uma coisa que eu falo para todo mundo, cara. Quando o cara faz uma luta, ele não necessariamente é violento. O cara que luta, ele vai ser o último cara a entrar numa briga. Você pode ter certeza absoluta disso, porque ele tem certeza que se ele entrar numa briga, ele vai se dar mal e vai machucar o outro cara também bastante. Então ele é o último cara que vai brigar, é o cara que faz luta, né? Então o esporte e consciência de equipe,
quanto de líder de empresa gigante que não sabe lidar com uma equipe. E o esporte te dá isso por osmose. Você tá ali dentro, você tem que saber trabalhar em equipe. Não tem como. Não existe você jogar um esporte, a não ser que você seja lançador de dardo, lançador de disco, mas você vai ter que ser, você vai ter que estar ali com uma equipe, né, de qualquer jeito. Então, assim, eu nunca tinha pensado desse jeito, Beto, que você trouxe, Bom, de matemática Uma aplicada, coisa geografia, tão história. simples mas que a gente nunca vai pensar que o brasileiro vai levar o esporte de simplesmente Não, colocar coisas simples do esporte mesmo, que a criançada fala, ah, mas não tá com. Mas quem que. É o saldo de empate, as quebras de empate lá que tem. Todo mundo sabe isso. Por que não aplica nas escolas? sabe quantos pontos se você pegar um garoto, o time dele estiver brigando pelo rebaixamento, faltam 10 rodadas, ele faz a conta de 6, 7 clubes que estão no rebaixamento. Aí você pergunta A probabilidade. E aí você pergunta na escola quanto é 2 mais 2 e ele treme porque ele não. Então, assim, mas é engraçado, mas é uma realidade triste, porque e só nós não dá isso. A gente vê essa questão dos atletas que deram certo passando dificuldade. Você vê um outro dado assim que é interessante de mencionar é o seguinte: você tem garotos que jogaram, que tentaram uma carreira dos 10 aos 20 anos de idade, tá? Eles ficaram ali na categoria de base do clube, então eles viveram o dia a dia: treino, descanso, almoço, viagem, repouso, qual tipo de alimentação é importante, carboidrato, enfim, lesão, grau 2. Então, de formação para um garoto de 10 anos até os 20, isso é riquíssimo, isso não tem preço, é uma universidade paralela, tá? Aí o que acontece no Brasil? Esse garoto, quando chega aos 20 anos, ele não está jogando no Flamengo, no Corinthians, num grande clube. O sistema faz com que ele deixe o futebol e vai estudar para uma outra coisa totalmente diferente. Então, assim, ele deixa de viver o futebol, porque ele não está jogando no grande clube, e aí ele vai trabalhar em advocacia, em engenharia, mas em outras áreas. Imagina esse garoto, com 10 anos de vivência no futebol, ele se tornar um médico esportivo, que ele já teve uma contusão, agora ele entende o que é um grau 1 de contusão na vivência. Ele se tornar um psicólogo esportivo, porque ele já teve ali, ele já passou aquelas dificuldades. E aí o que acontece hoje é o seguinte: as crianças que viveram a base dos clubes, chegam nos 20 anos, não dão certo, eles vão fazer outra coisa. E aquelas crianças que nunca viveram base de clube, estudaram até os seus 20 anos, viram psicólogos esportivos, nada contra, tá? Pelo amor de Deus. Não. Eu não quero impedir com que as pessoas que não viveram o esporte, elas não possam se tornar profissionais do esporte. Mas eu quero dizer que o sistema mostra para essas crianças que estão dentro da modalidade que o esporte e tudo, eles são coisas totalmente diferentes quando não são. Então, assim, a experiência de um garoto que viveu dos 10 aos 20 anos uma modalidade esportiva e depois se tornou um profissional e vai trabalhar na modalidade esportiva, ele já está na frente do mercado porque ele tem não só os 4 anos de faculdade, mas os 10 que ele passou tentando a carreira. Assim, algumas coisas que a gente precisa explanar e tentar fazer com que a criança tenha consciência, e os pais também, né? O pai também é um grande agravante disso. Não, se meu filho não estiver jogando no Flamengo até tal dia, se ele estiver jogando na Série B, é porque não deu a carreira do errado. E eu costumo dizer, nem todo médico trabalha no Einstein, e ele não deixa de ser médico. Então, é importante que a gente conscientize a criança de que se ela quer se tornar uma atleta profissional, e os pais também, que eles sejam atletas profissionais, e que eles não deixem de estudar, obviamente. E aí, quando eles forem 35 anos ali, eles vão estar com o estudo completo, vão ter realizado o sonho deles, independente da divisão que eles joguem, e ainda vão conseguir ter uma carreira de trabalho convencional também bacana.